Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um episódio do nosso Yoga Talks. E vamos falar a respeito de um dos livros que é considerado o livro mais completo de yoga do mundo. Para falar sobre o Tratado de Yoga, eu convido o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, que é o cofundador do nosso podcast e especialista em habilidades comportamentais, aquilo que a gente gosta de falar em inglês, soft skills. É isso aí, sejam bem-vindos e nós vamos discorrer sobre esse livro. E também para falar sobre o Tratado de Yoga, convido a nossa diva do autoconhecimento, a nossa Fer Filippotti. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam, para todos os que nos assistem. E é isso, fica com a gente para você conhecer um pouco mais sobre esse livro enorme e com muito conteúdo. Então nós temos lá, ensinando 50 e tantos pranayamas. E os mantras? Quantos mantras nós temos no tratado? Para as pessoas que gostam dos mantras, é muito legal porque você tem ali os mantras, os mudras. Tá todo mundo procurando aqui. Mantras. Olha lá, nós temos 30 e tantos, 34. Olha, 34 mantras da categoria Kirtan. 34 Kirtans para você aprender como pronunciar corretamente. Om Namah Shivaya, para você aprender a pronunciar corretamente Ganga, Kali, Durga, Shankara e assim por diante. Então, temos também a parte dos mantras. Mas o que você tem que entender? Vamos dizer que você é um praticante de yoga, não é instrutor. O capítulo mantra, ele não só ensina a fazer o mantra, ele explica mantra. Ele explica os fenômenos do mantra, como os mantras atuam, a maneira mais correta, uma maneira menos correta de fazer, quais são os mantras mais fortes, para que serve esse mantra, para que serve aquele outro mantra, a tradução do Gayatri Mantra, o que são os mantras. Então, dentro da origem do yoga, onde os mantras se encontram. Então, o tratado ele vai fazer com que o praticante de yoga entenda o que ele está fazendo e ele fala, mantra não gostei, não quero fazer. Mas ele entende, ele tem base para fazer isso. E assim acontece com todas as partes de uma prática, né? Então, o tratado traz toda essa explicação de cada uma das 8 partes de um sadhana, de uma prática de yoga. E eu gosto muito, aproveitando que a gente está falando sobre as partes de uma prática, que antes de cada capítulo, de cada parte, o professor De Rose traz uma mensagem que ele escreveu sobre aquela parte da prática. E geralmente são mensagens muito poéticas e muito bonitas. Recomendo muito a leitura. Eu tinha falado que ele não criou nada, mas essas mensagens são dele. Isso faz parte da criação. Ele tem alguns livros que justamente... Ele tem um livro de mensagens, mensagens reveladas, né? O livro dele, o último livro lançado, já tem umas desvendadas. Pensamentos desvendados. Desvendados, exatamente. E aí ele traz essas mensagens, ele explica, porque aí tem o contexto. A vantagem do professor De Rose, o escritor, estar vivo, é justamente isso, que ele já havia escrito esse livro de mensagens e cada um interpretava de um jeito. Ele falou, não, deixa eu explicar quando eu criei, como eu percebi isso. Diferente de Patanjali. Por isso que Patanjali tem uma diversidade enorme de traduções do livro Yoga Sutra, porque cada um interpreta de acordo com a sua realidade, como achava que Patanjali estava pensando naquele momento, quando escreveu. Bom, voltando às origens do Tratado de Yoga, eu citei que o tratado, antes, ele era mais conhecido pelo nome Faça Yoga Antes Que Você Precisa, e antes do Faça Yoga Que Você Precisa, o De Rose lançou um livro que foi um livro que realmente foi muito bem aceito dentro do métier na época do yoga, chamado Prontuário de Swastika Yoga. Eu tenho aqui a segunda edição do Prontuário de Swastika Yoga, uma das edições mais raras desse livro, porque ele também traz
na sua época, ele trazia dentro desse livro um quadro comparativo com mais de 1000 filosofias comparadas, assim, comparação direta entre filosofias e religiões, o que realmente um trabalho, vamos usar aqui os aspectos da mitologia grega, né? Um trabalho hercúleo. Bom, e no Prontuário de Swastika Yoga, que já era um livro considerado muito à frente do seu tempo, inclusive elogiado pelo próprio Ravi Shankar e pela mestra Xing Xing, no livro ele trazia 300 fotos, agora são 2.000 fotos de asanas, 840 exercícios, hoje nós já saltamos para um número infinitas vezes maior que isso. E fora isso, os cursos, né? Porque se você for pensar relacionado ao compêndio que está escrito chakras, kundalini e poderes paranormais. Talvez você como instrutor de yoga ou como praticante de yoga, você tenha que fazer vários cursos para acessar e aprender aquele conteúdo que está dentro do tratado sobre chakras, kundalini e poderes paranormais. Então é realmente uma obra de uma vida e eu tenho a satisfação e o privilégio de fazer parte do tratado. Inclusive tem no capítulo meditação, anterior ao capítulo meditação, tem uma foto de um asana ali e sou muito feliz que eu estou ali, sou eu fazendo aquele asana, quer dizer, pelo menos era eu mais novo. Mas não só isso, nós fizemos uma recente revisão do capítulo Pranayama. Quero agradecer então a professora Rodi Castro, a professora Melina Flores, quero agradecer também a professora Lucia Gagliardini. Nós fizemos reuniões semanais por meses, fazendo revisão do capítulo Pranayama, e na edição nova do tratado tem vários outros nomes de técnicas, tem os ritmos, e tudo organizado. Eu participei dessa empreitada realmente. Imagine, um único capítulo, que é o Pranayama, nós levamos meses. E o De Rose, ele costuma dizer que esse livro foi escrito por várias mãos e por vários instrutores e professores ao longo dos anos, por isso que a cada nova edição ele é polido, corrigido. A gente achou aqui que lá no Sanskrit English Dictionary tem essa correção aqui do termo que a gente usava em sânscrito, a gente vai e corrige. Então é um livro que ele o tempo todo está sendo aprimorado a 1000 mãos. Ou como seria Shiva, né, com seus 1000 braços. 1000 braços. Inclusive, esse tratado está sendo traduzido para o inglês, outra empreitada hercúlea também. Imagina traduzir tudo isso com a revisão do próprio professor De Rose e toda essa equipe que o Malakini citou, mas em inglês agora, né? E se você pega esse livro e joga simplesmente no Google e pede para ele traduzir, ou num tradutor profissional, ele vai se enroscar em alguns termos, e então não é só jogar e deixar a tradução, né? Precisa de um tradutor profissional e principalmente uma pessoa que seja especialista no métier do yoga. E eu acho muito legal que, além de tudo isso... Como que você acha? Muito legal. Muito legal. Que o professor De Rose também traz toda uma cronologia histórica do yoga. Claro, de acordo com tudo o que ele acredita, por anos e anos de estudo, então muito baseado na filosofia que nós seguimos, mas ele traz explicadinho aqui toda essa cronologia histórica de onde surgiu o yoga, como ele foi se derivando, quais foram os troncos das variações que nós entendemos e conhecemos hoje em dia. Então, de onde veio o Hatha, de onde veio o Vinyasa, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Os quadros sinóticos é outra característica do professor De Rose, e uma coisa assim fenomenal que ele criou, que é justamente esse poder de síntese. Além das explicações teóricas embasadas na filosofia, ele traz isso em formato visual, em algumas tabelas, em alguns desenhos, nesses quadros sinóticos. E isso é uma característica muito forte do professor De Rose, em sintetizar toda uma teoria, toda uma filosofia em um quadro, em um gráfico, para você, batendo o olho, você tem uma noção geral. E depois você vai buscar as referências e estudar um pouco mais profundamente. Se você é um estudioso do sânscrito, um estudioso da filosofia ou do hinduísmo,
esse livro também te ajuda em vários aspectos, porque essas áreas de estudo, elas se mesclam e se fundem em alguns momentos. Então, esses cruzamentos são importantes. Então, para você, também esse livro pode ser uma grande referência. Existe, por exemplo, até um capítulo que explica por que yoga se pronuncia yoga e com acento ainda. Então, realmente, se você estuda sânscrito, é um livro que vai te ajudar em vários momentos e em vários aspectos. Silêncio. Tem algo que eu gosto muito do livro, que ele começa o livro dizendo assim, yoga não funciona. Então imagine, o cara dedicou a vida a sistematizar essa filosofia, organizou, percebeu que essa filosofia não era realmente tal como o Patanjali precisou criar o código de ética. Em algum momento o De Rossi percebeu que o que mais importa são as habilidades comportamentais, ou seja, aí entrou a estrutura do De Rossi Method, né, que é uma metodologia de técnicas e conceitos, no qual as técnicas abrangem o setor do yoga, né? Mas os conceitos... Então ele começa o livro dizendo, o yoga não funciona, a menos que você realize uma reeducação comportamental para que essas técnicas encontrem ali um alicerce que o yoga possa se desenvolver. Então é muito bacana. E é um livro que ele, pelo seu ponto de vista, claro, por tudo aquilo que ele sistematizou, estudou a vida toda, o livro traz um ponto de vista relacionado ao yoga, em que ele afasta o tempo todo o yoga do misticismo, ele afasta o tempo todo o yoga de religiões, ele afasta o tempo todo o yoga de crenças, ele afasta o tempo todo o yoga de dogmas. Então e claro, a gente tem que entender que tudo isso é baseado na experiência de vida, nos mais de 20 anos, 25 anos de dedicação a viagens à Índia, 60 anos de magistério desta filosofia, mais de 30 livros publicados. Então é um livro que, claro, tem ali a carga cultural, emocional e técnica daquilo que ele estudou. Então por isso que talvez um outro instrutor, um outro autor fale, eu não concordo com isso, e está tudo bem. Por quê? Porque cada um vai apresentar o yoga e os seus textos e a sua cronologia histórica de acordo com aquilo que estudou, pesquisou e vivenciou. E essa é uma parte bacana de reforçar a dica do Vilmar. No próprio Tratado de Yoga tem uma bibliografia de 50 livros de outros autores. Tá? Então, para a gente não ficar preso só num autor, o que é muito importante para você realmente ter um esgarçamento cultural sobre o yoga. E é importante você, quando for buscar isso... Agora, eu fico me questionando, né? O Malakini falou que o professor viajou mais de 20 vezes à Índia e teve uma primeira vez. Imagina o neófito, professor De Rossi, lá novinho, com 20 e poucos anos. Ele já não era tão neófito, porque ele ministra aulas desde os 16, então ele já conhecia alguma coisa. Tudo que ele buscava de livros vinha ou em espanhol, ou em francês, ou em inglês. Ele tinha que se virar nos 30 ali, né, realmente, para aprender alguma coisa sobre a filosofia. Aí ele chega na Índia. Está tudo em sânscrito ou em hindi, e chega numa biblioteca lá, ou numa livraria. Como é que você encontra um livro sério sobre aquilo que você ensina? Porque em toda e qualquer área tem vários livros que são superficiais, para dizer o mínimo, quando não é charlatanismo. Então, como ele conseguiu encontrar, é sempre uma incógnita, né? Ele vai muito pela intuição, e depois essa intuição é validada pelos grandes mestres dos ashrams da Índia, quando ele frequentava esses locais. E isso traz essa carga cultural que o Malakini expressou muito bem, né? Bom, para você que pratica yoga, ensina, estuda yoga ou apenas gosta de yoga, tem tem acompanhado nosso podcast, lembre-se que a gente tem um canal para você se aprofundar, que é o nosso canal, nosso grupo do WhatsApp, totalmente free, totalmente gratuito. Pode entrar no meu Instagram, clica lá no link da bio, tem um botãozinho que você clica ali naquele botãozinho e já entra no nosso grupo do WhatsApp, no qual nós fornecemos conteúdo semanal para você se aprofundar e praticar esta filosofia. Claro que, como é um tratado de yoga, um livro é um tratado de yoga e é do Swastika,
yoga, o principal conteúdo ali, é bacana que tem um capítulo que explica o que é o Swastika Yoga. Por que o Swastika Yoga é considerado tão completo? Por que ele é tão bem aceito em outros países, né? Lembrando que o Swastika Yoga é uma sistematização feita por uma pessoa muito à frente do seu tempo e brasileira. Então é interessante perceber que temos aqui em casa, no Brasil, uma das principais referências no mundo dessa filosofia. E ali no livro tem a explicação do que é o Swastika Yoga, mas também tem uma explicação, uma definição do que é o yoga e a cronologia histórica do yoga, citando vários outros mestres. E tem uma parte que é polêmica, e a gente pode fazer um episódio no nosso próxima temporada, a temporada do Namastreta, que nesse livro ele traz um quadro em que ele traz as diferenças do Swastika para o Hatha. E é polêmico, é claro que é polêmico. Então, a nossa próxima temporada é baseada na polêmica. Por isso chama-se Namastreta. Já estamos aqui planejando, já estamos aqui felizes, empolgados que essa temporada de Yoga Talks foi muito legal, está sendo muito legal, mas nós já estamos aqui coçando aqui para entrar nas tretas, né? No Namastreta. E então, só para finalizar, eu gosto de ter esse livro como livro de cabeceira mesmo. É um livro bom de ter sempre à mão para folhear e pegar inspiração para as aulas também. Vale a pena. E é um livro de cabeceira bom que se alguém que está do teu lado está te incomodando para dormir, você vai roncando, você já dá uma livrada nele. E se você acredita em assimilar de forma passiva, você dorme, usa ele de travesseiro. Você dorme em cima, você assimila as informações. Tem umas escolas de yoga, umas linhas de yoga que usam os tijolinhos, né? Pega o tratado, aí usa seu tijolinho aqui. Vai absorvendo a informação por osmose. É isso. Então, curta, comente, compartilhe, né? Siga os nossos canais diferentes aí, como o WhatsApp, faça parte do grupo, e os nossos Instagrams. E se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente abordou nessa temporada, teremos um episódio específico sobre dúvidas. Então ainda dá tempo de você mandar perguntas pra gente. E as perguntas você pode enviar por comentários no YouTube, você pode enviar diretamente por DM no Instagram do Vilmar, diretamente por DM no Instagram da Ferzinha, ou diretamente para mim também por DM no Instagram. E nós estamos já fazendo uma coletânea de perguntas para fazer o encerramento dessa sexta temporada, respondendo dúvidas sobre yoga, sobre os livros que nós trouxemos, sobre a diva do autoconhecimento e assim por diante. E até daquilo que a gente não falou. Por que vocês não abordaram tal coisa, ou tal livro, ou tal, tudo bem. Se você gostou, escute novamente. Se você gostou muito, compartilhe, assine nosso canal, seguimos juntos. Até o próximo episódio. Valeu!